Então, pessoal, dando continuidade à lista de exercícios, vamos começar com o número 13, que agora vai trabalhar basicamente com multiplicação de matrizes. Então, a gente já viu todas as operações lá de soma, subtração, multiplicação por escalar, e o 13 e os exercícios posteriores aí vai trabalhar bastante com multiplicação. Então tá, a gente tinha uma condição para que duas matrizes possam ser multiplicadas. Então, se eu tenho aqui uma matriz A I por J e uma matriz B M por N, o que tem que acontecer para que eu possa multiplicar essas duas matrizes? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E a matriz resultado vai ser uma matriz C, que vai ter como ordem a quantidade de linhas da primeira matriz e a quantidade de colunas da segunda matriz. Então, a matriz resultado vai ser uma matriz I por N, nesse caso. Ok? Então, aqui você tem uma matriz 2 por 2 na letra A e você vai multiplicar por uma matriz 2 por 2. Então, o número de linhas, aliás, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, então eu posso multiplicar. Como que a gente fazia essa multiplicação? A gente fazia aqui, ó, sempre multiplicava linha por coluna. Então, a gente vai pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. Quando eu multiplicar a primeira linha por primeira coluna, eu vou obter o elemento que está onde? Na primeira linha, primeira coluna da matriz produto. Então, como é que a gente fazia essa multiplicação? Então, primeiro elemento da linha, a gente multiplicava com o primeiro elemento da coluna. Então, ficava assim, ó, 1 vezes 4. Segundo elemento da linha com segundo elemento da coluna. Então, 2 vezes 0 dá 0. Esse sinal aqui vai depender do quê? Da regra de sinal que você fizer. Então, você tem mais 2 multiplicados por 0, independente se fica menos ou mais, né? Porque 2 vezes 0 vai dar 0. Tá aqui, ó. Aí depois, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a primeira linha e multiplicar pela segunda coluna, usando o mesmo processo, tá? Então, como eu estou multiplicando primeira linha com segunda coluna, isso aqui vai me fornecer o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Vamos lá, primeiro elemento da linha multiplicado com o primeiro elemento da coluna. Então, vai ficar 1 vezes 2. Segundo elemento da linha com segundo elemento da coluna. Então, você vai fazer a regrinha de sinal aqui, ó, mais com mais dá mais, ok? E você vai fazer 2 vezes 3. Agora, vamos lá, ó. Segunda linha, primeira coluna. Então, você vai ter o seguinte, ó, 4 vezes 4 mais 3 vezes 0. E segunda linha, segunda coluna. Vai ficar 4 vezes 2 mais 3 vezes 3. E aí a continha, né, pessoal? Aqui vamos ter que fazer continha. Então vamos lá, como é que vai ficar esse resultado aqui? 1 vezes 4, 4. 2 vezes 0, 0. 4 mais 0 dá 4. Beleza? Tranquilo? Aí, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, 2 mais 6 dá 8. Lembra que você tem que fazer primeiro as multiplicações, tá? 4 vezes 4, 16, 3 vezes 0 dá 0, 16 mais 0 dá 16. 4 vezes 2, 8, 3 vezes 3, 9, 9 mais 8, 17. Então está aqui a matriz produto. Beleza? Então note aqui, ó, que a matriz resultado tem a quantidade de linhas da primeira matriz e a quantidade de colunas
da segunda matriz. Tá? A ordem da matriz resultado. Então vamos para a letra B. A letra B, a gente tem o seguinte, ó. Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. E a segunda matriz é 3 linhas e 2 colunas. Então, posso multiplicar essas duas matrizes? Posso. Por quê? Porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E a matriz resultado vai ser uma matriz 2 por 2. Ok? Então, vamos lá. Então, como que a gente vai começar fazendo? Vamos começar aqui, ó. Primeira linha multiplicada pela primeira coluna, certo? Então, primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna, segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna, terceiro elemento da linha com o terceiro elemento da coluna. Então, como eu estou multiplicando primeira linha com primeira coluna, eu vou obter o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. Já vou fazer o resultado direto aqui, tá? 1 vezes 0 vai dar 0. Então, mais 0. E, ó, 3 vezes 1 dá mais 3. Fazendo a regrinha de sinal, né? Dá mais 3. Agora, vamos fazer primeira linha, segunda coluna. Cuidado com o sinalzinho de menos ali desse 2 aqui, ó, que está aqui embaixo. Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4 dá mais 4. E 3 vezes menos 2 dá menos 6. Aqui, ó. Vamos agora para onde? Segunda linha, primeira coluna. Então, 5 vezes 2 dá 10. 0 vezes 2 dá 0. E 4 vezes 1 dá 4. Positivo. Agora, segunda linha, segunda coluna. 5 vezes 3 dá 15 positivo. 0 vezes 4 dá 0. E 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então vamos lá para a matriz resultado. 4 mais 0 mais 3 dá 7. 6 mais 4, 10 com menos 6, 4. 10 mais 4, 14. E 15 menos 8 dá 7. Tá aí minha matriz resultado. Ok? Vamos então para a letra C agora. Então, a letra C, eu tenho uma matriz 1 por 3, uma matriz que tem uma linha e 3 colunas, e a segunda matriz aqui tem 3 linhas e uma coluna. Posso multiplicar essas duas matrizes? Posso. Por quê? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E a matriz resultado vai ser uma matriz 1 por 1. Vai ter um único elemento essa matriz. Então, como é que a gente vai fazer essa multiplicação? A gente vai multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. E disso aqui eu vou ter um único elemento. Como é que vai ficar? Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 0 vezes 2, 0. E 1 vezes 1 dá 1. Então, quem que é a minha matriz aqui? A minha matriz é uma matriz 1 por 1, que tem como elemento somente o 7. Existe matriz 1 por 1? Sim, existe. Essa aí, ó. Pessoal, o exercício 14 é um exercício bem interessante, tá? E você pode usar dois caminhos para resolver ele. Um caminho simples e um caminho mais extenso. Eu vou pelo caminho mais simples, mas vou explicar para vocês como que a gente faz isso. Então, olha só. Ele dá duas matrizes, né? Mas ele não dá
elas explicitamente, ele dá uma regra aqui de construção dessas matrizes, ok? A primeira matriz é uma matriz 4 por 3, a segunda matriz é uma matriz 3 por 3. E ele está falando que a matriz C é o produto de A com B. Posso fazer A vezes B? Posso, porque o número de colunas dessa matriz é igual ao número de linhas dessa matriz. Então eu posso multiplicar essas duas matrizes. E aí ele quer que você obtenha um único elemento da matriz, que é o elemento C32. Aí eu pergunto, você precisa montar toda a primeira matriz, toda a segunda matriz. Aí multiplicar essas duas matrizes, que são matrizes grandes, ó, 4 por 3 e 3 por 3. Aí depois localizar o elemento 3 por 2. Posso fazer assim? Pode. Mas vai te dar mais trabalho. Se aqui, ao invés de vezes fosse mais, nós teríamos um problema que a gente nem poderia somar essas duas matrizes, tá? Por quê? Porque elas têm ordens aqui diferentes. Eu só posso somar matrizes de mesma ordem. Então, uma 4 por 3 só poderia somar com uma 4 por 3. Mas, eventualmente, se elas fossem da mesma ordem, para eu achar o elemento C32, bastava eu fazer o quê? Bastava eu fazer o elemento A32 com o B32, ok? Aí eu obteria o C32. Porque para somar duas matrizes, a gente soma os elementos correspondentes. Mas na multiplicação não é assim. Para eu achar o C32, não basta eu multiplicar o A32 com o B32, porque a multiplicação de matriz ela é diferente, a gente tem que fazer linha vezes coluna, ok? Então assim, ó, eu não vou construir toda a matriz, eu só vou fazer um esboço dela aqui. Ó. O que seria uma matriz 4 por 3? 4 linhas e 3 colunas. Então seria uma matriz assim, ó, 4 linhas e 3 colunas. Ok? Então essa seria aqui a minha matriz A. Essas bolinhas são os elementos, tá? E aí eu multiplicaria por uma matriz B que tem 3 linhas e 3 colunas. Então essa matriz seria assim, ó, a matriz B. Qual que seria o resultado dessa matriz? Seria uma matriz 4 por 3, a matriz resultado. A matriz resultado seria uma matriz assim, ó. Não que seja igual à primeira matriz, tá? Estou dizendo que tem a mesma ordem. Vou usar aqui um símbolo diferente para vocês não acharem que a matriz é igual. Vou usar aqui uma bolinha cortada. Só para diferenciar da primeira matriz. Ok. Onde que está o elemento C32 na matriz resultado? Então, eu vou aqui na terceira linha, segunda coluna. Então, a nossa resposta está aqui, ó, nesse elemento. Só que, para obter o elemento C32 da matriz produto, o que eu tive que multiplicar? Como a gente faz linha vezes coluna, para obter o elemento C32, eu multipliquei a linha 3 da primeira matriz com a coluna 2 da segunda matriz. Porque na multiplicação a gente faz linha vezes coluna. Então, eu peguei a terceira linha da primeira matriz e multipliquei com a segunda coluna da segunda matriz. Quando eu fiz terceira linha com segunda coluna, eu obtive o elemento na matriz produto que está onde? Na terceira linha, segunda coluna. Então a gente não precisa achar todos os elementos da matriz, a gente precisa desses. E aí fazer a multiplicação dessa linha com essa coluna. Ok? Quem são esses elementos? Esse elemento aqui, quem que é? Eu vou apagar essas bolinhas que estão aqui dentro e vou escrever quem são esses elementos. Esses elementos aqui é o A31, terceira linha, primeira coluna, A32 e o A33. Ok? Já que é a matriz A. Quem são esses elementos aqui, ó? Aqui agora é a matriz B. Então, B, primeira linha, que a gente está segunda coluna, então B12. Segunda linha, segunda coluna.
e terceira linha, segunda coluna. Então, eu vou achar esses elementos aqui e fazer o produto entre eles. Ok? Como é que eu vou achar esses elementos? Como é que eu acho o A31? Eu vou usar a regra que tem aqui para a matriz A. O que diz aqui, ó, o A e J? Que eu vou pegar a posição da linha menos a posição da coluna. Então, aqui vai ser 3, que é a posição da linha, menos 1, que é a posição da coluna. Então, o A31 é 2. Como é que eu calculo o A32? Da mesma forma, posição da linha menos a posição da coluna. Então, igual a 1. E o A33, eu vou fazer a posição da linha, que é 3, menos a posição da coluna, que é 3. Isso aqui vai dar 0. Beleza, agora vamos para a matriz B. Vamos achar o B12, só que agora a gente vai usar a regra da matriz B para construir. E ele diz que para achar os elementos de B, os elementos B e J, eles são representados pela posição da linha. B e J é I. Então, B12, quem que vai ser o B12? É justamente a posição da linha que esse elemento está. Então, é 1. Porque ele está dizendo aqui que é I. Então, o B22 vai ser igual à posição da linha dele, que é 2. E o B32 vai ser igual à posição da linha dele, que é 3. Muito bem. Então, agora como é que a gente vai fazer? A gente tem aqui a linha. Então, a linha é composta pelos elementos 2, 1 e 0. E a gente tem a coluna aqui dessa matriz, que é 1, 2 e 3. Então, a gente vai multiplicar essa linha, 3, por essa coluna 2, e a gente vai obter o elemento C32. Ok? Que é esse elemento aqui. Como é que a gente faz? Multiplica o primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. Então, vai ficar 2 vezes 1. Segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. 1 vezes 2 dá mais 2. Ou se você preferir, né? Vamos escrever aqui, né? 1 vezes 2. Mais 0 vezes 3. Quanto é que dá isso? 2 mais 2 mais 0. Isso aqui é igual a 4. Quem é esse 4 aqui? Ó? É justamente o C32 que a gente estava procurando. O exercício 15 é uma simples multiplicação. Então, olha só. A gente tem aqui a matriz A, que é uma matriz 2 por 3, e a matriz B, que é uma matriz 3 por 2. Então, posso multiplicar, fazer A vezes B? Posso, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E a matriz resultado vai ser uma 2 por 2. Neste caso, se eu quisesse multiplicar B por A, eu também conseguiria, porque se eu fosse multiplicar B, que é uma matriz 3 por 2, com a matriz A, que é 2 por 3, nesse caso também, eu teria aqui, ó, número de coluna da primeira igual ao número de linha da segunda. E aí a matriz resultado seria uma 3 por 3. Então, nesse caso, eu conseguiria. Mas note que as matrizes não são iguais. Lembra que eu falei que A vezes B é diferente de B vezes A. Inclusive, nesse caso, elas vão ter ordem diferente. Se você notar aqui, ó, se eu faço A vezes B, dá uma matriz 2 por 2. Se eu faço B vezes A, nesse caso, eu consigo multiplicar B vezes A, mas ela vai ser uma matriz totalmente diferente de A vezes B. Inclusive, vai ter uma ordem diferente. Nesse caso, vai ser uma 3 por 3. Então, vamos lá. Vamos fazer esse produto. Vamos começar fazendo aqui, ó, primeira linha com primeira coluna. Vamos já fazer diretão isso aí, sem precisar escrever as multiplicações. Já vamos colocar o resultado das multiplicações. Então, vamos lá. Ó. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 2 dá mais 4. E 0 vezes 1 dá 0.
Primeira linha, segunda coluna agora. Tá aqui, ó. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1. 2 vezes 1 dá 2 positivo. E 0 vezes 2 dá 0. Agora, segunda linha, primeira coluna. Então, eu vou ter menos 1 vezes 3 dá menos 3. 3 vezes 2 dá 6. E 1 vezes 1 dá mais 1. Segunda linha, segunda coluna. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. 3 vezes 1 dá 3. E 1 vezes 2 dá 2. Então, continha aqui, né, pessoal? 3 mais 4, 7. Menos 1 com 2 dá 1 positivo. Menos 3 com mais 6 dá 3 positivo com 1 dá 4. E 1 mais 3, 4 com 2, 6. Então, tá aí a matriz resultado. Uma fábrica de autopeça produz 2 tipos de peças, denominadas tipo 1 e tipo 2. Essa fábrica fornece peças a 3 concessionárias de automóveis, denominadas 1, 2 e 3. Considere as matrizes A e B a seguir. Aí olha o que ele diz, ó. Cada elemento A e J da matriz A indica o número de peças do tipo I vendidas à concessionária J no último mês, que é peças, tá? Cada elemento B e J da matriz B representa o preço unitário em reais da peça do tipo J. Aí na letra A ele fala assim, ó, obtenha a matriz B vezes A. Então vamos fazer aqui, ó. A gente vai pegar a matriz B, que é a matriz que possui os elementos 15 e 20, e multiplicar pela matriz A, que é composta pelos seguintes elementos: 120, 140, 130, 150, 160 e 110. Posso multiplicar essas duas matrizes? Será que eu consigo multiplicar essas duas matrizes? Vamos ver. A primeira matriz ela é uma matriz 1 por 2. Uma linha, duas colunas. A segunda matriz é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. A quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. E a matriz resultado vai ser uma matriz 1 por 3. Então vamos fazer essa multiplicação aí. Então o resultado é uma matriz que tem uma linha só e 3 colunas. Então como que a gente vai fazer? Vamos pegar a primeira linha e multiplicar por primeira coluna. Tá? Vai dar uns valores meio altos aqui, porque a gente está falando de preço, sabe? Então vamos lá. 15 vezes 120. Quando você fizer 15 vezes 120, vai dar 1.800. 20 vezes 150 dá quanto? 3.000. Então, mais 3.000. Então, esse aqui é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Agora, eu vou multiplicar a primeira linha com segunda coluna. Então, eu vou ter 15 vezes 140, isso dá 2.100. E vou ter 20 vezes 160, que vai dar 3.200. Então, o elemento que está na primeira linha, segunda coluna agora. E por fim, vamos para a última coluna, que vai ser 15 vezes 130, isso aqui vai dar 1.950.
que eu vou somar com 20 vezes 110, que é igual a 2.200. Então tá aqui, ó. Como é que vai ficar a minha matriz? Então vamos lá. 1.800 mais 3.000 fica 4.800. 2.100 mais 3.200 fica 5.300. E 1.950 mais 2.200 fica 4.150. Então essa é a matriz resultado. Tá? Que ele pediu B vezes A. Aí na letra B ele pergunta assim, ó. Qual é o valor em reais da quantidade de peças vendidas no mês passado para a concessionária 3? Aqui é um pouquinho, a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Vamos analisar aqui, ó. Na matriz A, cada elemento indica o número de peças do tipo I vendidas à concessionária J. Bom, então a gente está se referindo aqui à concessionária 3. Concessionária na matriz A é coluna. Então a coluna 3 é o quê? A quantidade de peças vendidas à concessionária J. Então foram 130 peças do tipo 1 e 110 peças do tipo 2 vendidas para a concessionária J. Vou explicar aqui novamente. Quem que é esse termo? Esse termo aqui é o termo A13. Esse termo aqui é o A23. Como a linha indica o tipo de peça, então aqui é a peça do tipo 1 e aqui é a peça do tipo 2. A concessionária J, então J indica quem é a concessionária, então concessionária 3, concessionária 3. Então foram vendidas 130 peças do tipo 1 para a concessionária 3 e 110 peças do tipo 2 para a concessionária 3. Quando eu pego a matriz B e multiplico pela A, o que a matriz B é? A matriz B representa o preço unitário em reais da peça do tipo J. Então olha aqui o que vai acontecer. Qual é o valor em reais de peças vendidas no mês passado para a concessionária 3? Quem que vai ser a concessionária 3 aqui, ó? Como concessionária 3 está representado por essa coluna, certo? Quando você multiplica o preço das peças pela quantidade de peças, você vai ter quanto de cada peça você vendeu. Ok? Então você fez 15 vezes 130. Legal? Então, você vai fazer 15 vezes 130, você vai ter quanto que foi gasto com a peça do tipo 1. Quando você faz 20 vezes 110, você vai ter quanto que foi gasto com a peça do tipo 2. Em qual concessionária? Na concessionária 3, porque a gente está aqui na coluna 3. Quando eu somo esses dois valores aqui, eu faço 15 vezes 130, 1950. Mais 20 vezes 110, 2.200. Quando eu somo essas duas parcelas aqui, o que eu estou obtendo? A quantidade de peças vendidas para a concessionária 3. Então, nesse caso, o valor em reais é quanto? R$ 4.150. O exercício 17 envolve sistemas, tá?
Mas nota ali, ó, o que ele fala? Ele dá as matrizes A e B e diz que C é o resultado de A vezes B. E ele quer que você obtenha essas variáveis aqui, ó, que estão na matriz C. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que multiplicar, como a gente já sabe, a matriz A com B, e esse resultado a gente vai igualar com C. Então, vamos começar multiplicando aqui A por B. A gente já sabe que a gente tem que fazer o quê? Linha vezes coluna. Então, vamos começar. Primeira linha, primeira coluna. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 0 vezes 4 dá 0. Primeira linha, segunda coluna agora. Então, eu vou ter 1 vezes 2, 2. 0 vezes 0 dá 0. Segunda linha agora, primeira coluna. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E 3 vezes 4 dá mais 12. Segunda linha e segunda coluna. Então, 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 0 dá 0. Então, temos aqui a minha matriz produto, A vezes B. Então, A vezes B vai ser igual a menos 1, 2, 10 e 4. E ele fala que essa matriz aqui é igual à matriz C. Ele diz que A vezes B é igual a C. Então, você vai ter que isso aqui é igual a 2x, y menos 1, z e t mais 2. Como é que a gente faz igualdade de matrizes? Iguala os elementos correspondentes. Então, quem que vai ser o 2x aqui? 2x vai ser igual a quanto? A menos 1. Então, portanto, a gente vai chegar que x é igual a menos meio. Ou menos 0,5. Você que escolhe. Y menos 1 vai ser igual a quanto? Y menos 1 vai ser igual a 2. Passando um para o outro membro somando, eu vou ter então que y é igual a 3. Né? 2 mais 1 fica 3. Z, com certeza, é igual a quanto? 10. E por fim, t mais 2 igual a 4. Portanto, passando 2 subtraindo, eu vou ter que t é igual a 4 menos 2, que é 2. Tá aí, ó, minha resposta aí de x, y, z.